Uhum. Só pra pontuar, acho que foi ontem ou foi hoje que Fábio Mitidieri, ele deu uma declaração no rádio falando sobre isso. Que ele era do grupo de Lula, que Laércio era do grupo de Bolsonaro, citou que Edivaldo era do grupo de... apoiava o presidente Ciro Gomes, mas que a cola que unia eles era Sergipe. Só que, se a gente for olhar a essência política real, tirando os acordos de lado, acordos políticos, se a gente for olhar do ponto de vista ideológico, de forma de fazer, a forma que Lula tem de tocar o Brasil é de um jeito, a forma que Bolsonaro tem de tocar o Brasil, tirando corrupções e Sim, afins, sim, sim. Bolsonaro é de um jeito e o Ciro tem um outro jeito desenvolvimentista totalmente diferente. E eu fico me perguntando, eu falo, tá, tudo bem, a cola que une é Sergipe, mas se são três jeitos totalmente diferentes de guiar a máquina pública... Tem que ser uma super bonder, né? Exatamente, como é que vai funcionar essa cola? Um vai dar as cartas, o outro não vai? Como é que funciona essa influência? E uma coisa que eu, apesar de gostar muito de política, que eu não gosto, é justamente esse discurso fácil. Sim. E aí entra esse pragmatismo que você está falando, de, eu vou trazer o emprego para Sergipe, restaurar a dignidade dos sergipanos. Ótimo, mas de que forma que você vai fazer isso? Né? Como? Exatamente. Por isso que eu gostei muito quando você falou desse pragmatismo. E eu queria que você contasse mais, aproveitando que a gente ainda não tem um tempinho, de propostas, de ideias, Sim. de como você vai fazer para transformar esse estado que você disse para sua filha, para os seus futuros netos e afins. Então, assim, uma coisa que é interessante, por exemplo, nós temos um estado, se a gente pegar a retrospectiva do nosso estado, sempre que eu falo isso, as pessoas, é porque você tem que bater no governo. Não é isso, não é bater no governo por bater, é apenas dados e informações. Criticar exemplo, e dar a solução. Sim, nós temos a nossa malha viária toda de BR há 20 anos, horrível, sem acabar. Aí você vai na Bahia ou em Alagoas, viram tapetes, e aqui em Sergipe é essa buraqueira que a gente vê. Nós temos uma série de obras inacabadas. As coisas não chegam para Sergipe. Nós somos um dos estados mais violentos da federação. Apesar de termos uma polícia, e aí eu sou testemunha disso, excelente. Nós somos exemplo de polícia para outros estados, mas a gente não consegue resolver as questões de segurança pública no nosso estado. Aí eu vou trazer segurança pública só para dar um exemplo do que é a ineficiência do estado. O que é a segurança pública? É só caso de polícia? Não é. Eu te garanto que não é. Então, se hoje explode o número de homicídios em Sergipe, não é porque a gente tem uma polícia fraca ou a gente não tem polícia, não é isso. É que para a gente reduzir a quantidade de homicídios, a gente precisa de uma série de políticas públicas bem executadas. Isso não acontece. Quando eu falo em políticas públicas bem executadas, vai desde a iluminação pública de uma determinada localidade, até o saneamento básico que tem que chegar para aquela comunidade, até o prato na comida que aquela pessoa tem que ter. Você entende? Então, é um conjunto de coisas. A segurança pública é interessantíssima, porque é como se fosse um iceberg. Você está vendo só a ponta. A violência aqui significa que uma série de coisas falharam aqui embaixo. Né? E o crime, ele vem como assim, o pior do ser humano, a parte pior do ser humano vem quando explode essa questão dos crimes. Então, o nosso IDEB é baixíssimo. Aí, o que pode ser feito pela educação? Veja, a gente tem, por exemplo, aqui no estado de Sergipe, Itabaianinha, que é exemplo de educação, porque eles fizeram uma repaginação na educação, eles reformularam as matrizes curriculares dentro daquilo que poderia ser feito, né? Porque existe vamos dizer, um conteúdo LDB. programático Sim. Nacional. Eles transformaram o ensino em como é que chama? Full time, né? Ensino integral para o máximo de pessoas possíveis. Eles reforçaram a questão da segurança alimentar. Então, aí você começa a dar uma outra cara para a educação. E aí os números começam a aparecer. Aquele IDEB que era 2, 3, já virou 5, já desponta como um dos melhores IDEBs do Brasil. Então, eu acho que falta para a gente um governo, né, um executivo que trabalhe de forma, vou usar a palavra de novo, pragmática, porque a gente precisa ter um planejamento estratégico, a gente precisa ter metas bem definidas, a gente precisa fiscalizar as metas e elas precisam ser atingidas, né? Não é só assim, vamos fazer asfalto, vamos agora tem um programa pró-rodovias, vamos fazer pró-rodovias? Bora! Começa a asfaltar as rodovias. Na primeira chuva, começa a aparecer os buracos. Tá, mas então peraí, então não surtiu efeito. Quanto foi que a gente pagou por esse asfalto? Então, assim, eu acho que precisa esse pós, entendeu? Primeiro, o planejamento. Será que vai adiantar eu passar uma borra de asfalto aqui, se aqui não tem o esgotamento sanitário? Isso é outra coisa interessante.
Vamos fazer uma obra de pavimentação. Peraí, mas e o esgoto? Ah, não tem esgotamento para sair. Ah, entendi. Então a gente vai gastar com asfalto, mas daqui a 2 anos eu vou ter que quebrar o asfalto todo de novo para fazer a pavimentação, que é por baixo. Quebra, deixa o buraco e vai embora. Isso é falta de planejamento. Isso é pegar o dinheiro público e jogar no lixo. Porque uma coisa que tem que ser feita num segundo momento, primeiro vem o saneamento básico, depois vem a pavimentação, inverte a ordem. Então, Will, assim, óbvio, como senadora da República, a gente não pode enganar ninguém. As pessoas me perguntam, qual é o seu plano de governo? Olha, Senado não tem plano de governo. Né? O que é que faz um senador? O senador legisla, fiscaliza, o senador participa das sabatinas das grandes autoridades do país, por exemplo, os ministros dos tribunais superiores. Olha que responsabilidade. Do Supremo. Né? O Senado participa das decisões de orçamento, de tudo, da República como um todo. Tem a responsabilidade na questão dos envios das emendas. Então, a parte de execução é o governo do Estado que tem que fazer. Por isso, gente, o cidadão ele precisa ter muito cuidado ao escolher os deputados, os senadores e o governador. Porque eu posso ser uma excelente senadora e mandar emenda para os 75 municípios, mas o prefeito ou o governador pode não executar muito bem essa emenda, não executar. Ah, eu sou adversário político, não vou executar para não dar publicidade à senadora. É nisso que eu digo que a gente precisa deixar de lado as diferenças, qualquer que seja, e ser prático. Vamos resolver a vida do nosso povo. É para isso que a gente está aqui. Então, qualquer que seja, obviamente, a sua escolha por Alessandra, mas qualquer que seja o governador na próxima... Nós teremos que dialogar. Você, e querendo fazer o planejamento, falando, Daniele, você senadora, eu queria fazer um planejamento e contar com as verbas que você pode enviar. Você sentaria e faria Sim, não tenha nem dúvida disso. Diálogo? Eu sentarei. Eu farei esse planejamento. Agora, eu vou cobrar e vou fiscalizar. Eu quero mandar uma emenda para um município de Aracaju, cujo prefeito é Edvaldo Nogueira, e quero ver essa emenda executada. E veja bem, a questão que tipo de emenda você vai mandar? Me diga você, prefeito. Qual é a grande necessidade de Aracaju? É você que está vendo o dia a dia. Sim. Eu estou aqui apenas como, vamos dizer assim, para fazer o manejo das emendas. Eu quero que você me diga qual é a necessidade do povo de Aracaju. Agora eu quero que isso se materialize, se concretize. E eu vou ficar em cima, eu vou fiscalizar.